Bem, muito boa tarde. Queria começar por agradecer ao Guilherme Rebola, presidente da Associação da Júnior Empresa da Associação de Estudantes da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. E queria partilhar convosco a política de medo que também que tem vindo a surgir no nosso país e que também tenho partilhado com os leitores do Dinheiro Vivo. E queria começar por 3 factos. Primeiro facto: a taxa de letalidade foi-nos dita que era entre 2% e 3%. Não sei se recordam no início de março, quando nós tomámos consciência que a Itália estava completamente descontrolado, que o vírus estava completamente descontrolado, em que as pessoas começaram a ficar em casa e não mandar os seus filhos para a escola, as universidades fecharam, as pessoas começaram a ir em teletrabalho, foi-nos dito que o vírus matava 3%, ou seja, 3% de letalidade calculado da seguinte forma: o número de pessoas que morria sobre o número total de pessoas que conhecíamos que tinham o vírus. E dizíamos, os primeiros números que vieram da China diziam que era 14%, dessas 14 a 15% das pessoas com mais de 80 anos morriam e 0,2% com menos de 40. Reparem que eu não estou aqui a questionar se os números da China foram politicamente adulterados, se estavam corretos, se eram verdadeiros, se houve algum ajustamento de alguma forma. Não, eu estou a assumir os números tal e qual como nos foram dados de início e deixo essas considerações políticas para historiadores e pessoas mais bem informadas a este respeito do que eu. Então, quando nos diziam que era 3% aleatório e por isso nós mandámos toda a gente para casa, estávamos todos cheios de medo, só que o número nunca foi 3%, era 14 acima e 0,2 abaixo. E qual é o problema de aplicar médias em realidades complexas? É que a média transforma uma variável em constante, faz terraplanagem das diferenças e obriga-nos a tratar tudo o que é diferente de forma igual. Ou seja, temos um problema de equidade. Nós devemos tratar de forma política igual o que é igual e diferente o que é diferente. E não foi nada disso que nós fizemos. Primeiro erro, a primeira consequência deste erro de médias, nós perdemos foco, perdemos tempo e perdemos recursos e não tratamos dos lares. Para os leitores do Dinheiro Vivo sabem que eu acompanho com especial cuidado a situação na Suécia e na Suécia há cerca de uma semana, estou a dizer os números de cor, cerca de 43% das pessoas que morrem na Suécia não morrem fora de ambiente hospitalar. Por isso, outras estratégias e outros países também falharam a esse respeito. E Portugal e toda a Europa falhámos, cometemos todos o mesmo erro. E isso é assustador e devia-nos pôr a pensar como é que um erro de média, de secundário, nos põe tão grosseiro, como é que cometemos esse erro? Aquela célebre piada: se eu comer 2 frangos e o meu vizinho comer 0, em média estamos os 2 satisfeitos, posso dizer que há um que passa fome. Da mesma forma, a outra versão é: se eu estiver com os pés no forno e a cabeça no frigorífico, em média temos uma temperatura normal, mas estamos obviamente bastante desconfortável. Aqui foi exatamente a mesma coisa. Nós achámos que era 3% por igual e por isso tínhamos que proteger todos de igual forma, com igual dureza, mas há uns que estavam mais aflitos do que o outro. Não fomos equitativos, não tratámos com justiça quem mais precisava de nós. E nesse sentido falhámos enquanto sociedade. Falhámos na proteção dos lares, falhámos porque devíamos proteger os mais de 70 que são autónomos e assim sucessivamente. Mas também falhámos nos mais novos. E este é um ponto que é difícil de ver, mas foi pelo seguinte: nós, com esta ideia que morria 3%, quaisquer 3%, mandámos todos para casa, inclusivamente as crianças em idade escolar. A parte de escolaridade espero que seja recuperável, pelo menos assim acredito, mas cometemos outro erro, é que destruímos os sonhos de uma geração. Precisamos agora de uma Greta para nos chamar às responsabilidades e nos fazer sentir que temos que mudar de rumo e que o mundo
que destruímos, temos que o voltar a reabilitar. E isto não tem consequências só agora. Por exemplo, nós agora falamos da dívida, que temos que contrair dívida para recuperar a economia, mas quem é que vai pagar essa dívida? São outra vez os mais novos? Reparem, quando nós estávamos no pós-guerra, a sociedade estava no pós-guerra e quando se quer construir uma ponte, um farol, um Estado social, nós sabemos que estamos a trazer recursos e benefícios que essas gerações mais novas também vão beneficiar. Ora, aqui nós estamos a pagar, estamos a pôr dinheiro apenas para o tempo presente e estamos a consumir os recursos desses mais novos e que não vão ter a possibilidade ou vão ter um esforço de dívida que nós não temos com pouco ou reduzido benefício. Não estamos aqui a ser equitativos também, precisamos de uma Greta. A terceira questão sobre esta questão das médias tem a ver com os adultos, que também falhámos neles, porque nós desmantelámos o SNS programado. O que é isso de desmantelar o SNS programado? Quando a epidemia chegou a Portugal, a taxa de ocupação da unidade de cuidados intensivos rondava os 80%. Normal. Ou seja, nós temos um ativo, camas, ventiladores, médicos, enfermeiros, e por isso temos que garantir uma boa taxa de ocupação, com alguma folgazinha, caso haja alguma surpresa a meio do processo. E por isso tínhamos ali 20%, que podia acomodar, imagino eu, gripes, um surto qualquer, um desastre, uma pequena calamidade. Nada comparado com isto. Mas depois, à medida que que a epidemia entrou na fase exponencial, não sei se recordam ainda desse tempo, a taxa de ocupação da unidade de cuidados intensivos, e estou aqui a dizer dados oficiais que foram divulgados na apresentação do Primeiro-Ministro enquanto entramos no estado de calamidade, passou de 80 para 50, 60. É normal que a taxa de utilização caia, porque nós compramos os ventiladores e reforçamos e reequipamos o SNS, mas os números não quadram. Primeiro não tivemos assim tantos ventiladores, e depois mesmo os ventiladores e a quantidade de equipa que geramos não chegou todo ao mesmo tempo, não se vê picos de queda ou picos de subida das taxas de utilização. Resumindo, nós garantimos uma boa capacidade de resposta a desmantelar cirurgias programadas. Isto é tanto mais grave quando nós sabemos que em Portugal 20% das cirurgias programadas já são feitas fora do tempo clínico recomendado. Reparem que eu não estou a dizer que nós no primeiro estado de emergência não tivéssemos outra alternativa, se calhar não tínhamos, o urgente era muito imediato, estávamos todos a ver a situação de Itália e não havia muito tempo para pensar, a decisão tinha que ser tomada, mas já passaram 2 meses, não temos um único plano de recuperação do SNS, das cirurgias programadas. A senhora Ministra da Saúde diz que os privados também se estão a recusar a exercer o protocolo que existia para o cheque de cirurgia, mas isso são desculpas, não são soluções. Ou seja, nós precisamos de uma solução e quando essa solução não for feita, implícita ou explicitamente, nós trocamos doentes de Covid por doentes com outras patologias. E reparem, eu não sei se é a decisão certa, mas gostava que ela fosse partilhada. Gostava de saber quais foram os critérios para a tomada de decisão. Gostava, obviamente, sobretudo do programa. E gostava de ter a certeza que a escolha fosse feita com base em critérios clínicos e não com base de critérios de medo. Por isso, o primeiro erro foi o de médias, que teve impacto nos mais velhos, que não tratámos dos lares, não tratámos de uma vida em segurança e não tratámos... Então, peço desculpa, teve aqui uma pequena pausa. Então o que nós tivemos foi esta solução das médias teve impacto nos mais velhos, que não conseguimos cuidar, nem atender. É um problema geral em toda a Europa, mas muito claro. Não cuidámos das crianças, destruímos a economia. Não cuidámos dos adultos por causa das cirurgias programadas e também destruímos milhares de empregos. E eu não tenho a certeza se essa escolha foi clara. Ou seja, tenho a sensação que só se mediu um dos custos, o de Covid, e achou-se que todos os outros podiam ser recuperados. Não é bem assim. Nos lares não é de certeza,
nas cirurgias programadas não é de certeza, sobretudo sem plano de recuperação. E nos jovens, se não corrermos bem, se lhes encharcarmos de dívida, também não é de certeza. O segundo erro de política de medo que queria partilhar convosco tem a ver com os intervalos de confiança. Não sei se recordam que do paper do Imperial College, que mudou completamente a estratégia de Londres, do Reino Unido e dos Estados Unidos. Esse documento dizia, se não estou em erro, que iriam morrer 510 mil pessoas no Reino Unido e 2 milhões, mais 2 milhões nos Estados Unidos. Ora, esses números são extraordinariamente enganadores. Reparem, mais uma vez, eu não estou aqui a discutir a parte clínica. Também há quem esteja mais habilitado, mas nós neste tipo de epidemias, eu sei que é muito cruel a forma como se contabiliza os mortos, mas tem que se contabilizar. Mas em epidemias nós não contamos mortos, nós contamos anos de vida potencialmente perdidos. Alguém que deveria morrer aos 86 ou aos 90, se morre com 80, perdeu 6 ou 10 ou 3 anos de vida. Não é uma vida, são 3, 6 ou 10 anos de vida, dependendo daquilo que morre. Obviamente, se alguém morrer aos 6 meses e tinha uma vida longa pela frente, então perdemos os 80 anos que se devia considerar. E essa consideração não está nos planos do Imperial College. É uma forma terrível de mensurar a vida. Eu não vou entrar por aí, acho que cada um de nós tem que pensar isso. O Ramalhianes, o antigo presidente, colocou a questão de uma forma com uma enorme nobreza e acho que temos que pensar nisso, mas eu não estou a falar aqui da parte ética, isso deixo para cada um de nós pensar mais na privacidade. Estou a falar aqui do ponto de vista dos números. Qual é o problema do modelo do Imperial College? O modelo do Imperial College baseia a ideia de que eles não dizem bem 3%, eles calibram aquilo, ponderam, o número é bastante mais confortável, mas eles não fazem o modelo. Quando nós fazemos um modelo de estatística, nós fazemos intervalos de confiança. Nós dizemos que existe um cenário central, depois existe um valor mais pessimista e um valor mais otimista. Se as estratégias não mudam muito conforme o cenário, nós não precisamos de fazer mais estudos, achamos que aqueles cenários estão bons, porque a estratégia se não muda entre o mau e o bom, estamos bem. Porém, o Imperial College não usou a estatística tradicional, usou um modelo chamado de estatística computacional. Porquê? Porque assumiu que o passado, que as epidemias passadas e que os vírus passados contribuíam um pouco para explicar o desenvolvimento deste novo vírus. Foi um primeiro pressuposto que também devia ser questionado, mas eu também não vou olhar para esse. Quando nós fazemos esses modelos de estatística computacional, nós assumimos determinados parâmetros, pressupostos, e dizemos que os vulneráveis, os doentes, os suscetíveis, a taxa de capacidade dos sistemas de saúde reage de acordo com uma determinada distribuição, de acordo com uma determinada equação, uma determinada fórmula matemática. E essa fórmula tem determinados parâmetros. Então nós depois tipicamente damos piparotes, choques nos diferentes parâmetros e vemos como é que o modelo reage. Ora, nós temos que ver como é que o modelo vai reagir. E o Imperial College não apresenta essa análise de sensibilidade. À exceção do R0, ou seja, a taxa de transmissibilidade ou de reprodução da doença na fase inicial, que existe vários cenários, todos os outros parâmetros são dados como certos e verdades absolutas, com efeito imediato, outro pressuposto, e depois eles simplesmente ou funcionam ou não funcionam, aliás, eles estão ou não estão no modelo, mas é uma promessa que se executa e se verifica em ela própria. E nós temos que confiar na ciência, mas então temos que confiar na ciência por inteiro. E confiar na ciência por inteiro é executar as análises de sensibilidade. E para que isto não pareça demasiado teórico, a Suécia, como sabem, tem uma visão bastante mais fluida da gestão desta crise, tem taxas de letalidade, se quiserem, números de mortos muito inferiores ao modelo do Imperial College. Por isso ele falhou. Mas, quando perguntaram ao Neil Ferguson, o responsável científico
por esse trabalho, na Lockdown TV, vale a pena ver essa entrevista. Ele diz: não, 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 esses números estão perfeitamente compatíveis com o nosso modelo. Então significa que temos modelo, pela vez ele fez uma análise de sensibilidade, simplesmente não a partilhou connosco, mas com intervalos de sensibilidade de mais e menos 300%. Não faz sentido. E não é um detalhe. Se nós queremos, e eu quero, acreditar na ciência, nós temos que ter sentido crítico sobre os valores que nos são apresentados e sobre a estratégia que nos é apresentada, coisa que o Imperial College não fez. O outro facto desta política de medo prende-se com o achatamento da curva. Não sei se recordam do achatamento da curva, a ideia que estava por trás era que nós tínhamos uma curva, não é? E havia um limite, uma capacidade que o SNS não conseguiria satisfazer. E por isso nós tínhamos que espalhar as pessoas no tempo para que ninguém morresse por falta de cuidados clínicos. A ideia que estava por trás era simples. Não queríamos repetir a Itália. Ou seja, não queríamos que um médico decidisse qual de nós é que iria viver ou morrer. Fazia perfeito sentido no primeiro estado de emergência, mas se olhassem bem para a curva, a área debaixo da curva é a mesma, seja na curva alta, seja na curva abaixo do limite. Ou seja, todos nós, depois já falarei um bocadinho de imunidade de grupo, todos nós teríamos que passar pela curva, pela doença. E por isso o que estava em causa era se passávamos todos ao mesmo tempo, rebentando com o SNS e morrendo mais do que seria desejável, ou se passávamos devagarinho. Mas a meio do processo, achámos que havia pessoas que nunca iriam passar pela doença, ou seja, como se nós pudéssemos suprimir a doença. Isso está errado. Por muito que nos custe, nós podemos achar que vem uma vacina, que vão ser encontrados tratamentos clínicos, que mil e outras soluções, mas para já não temos nada. E por isso, aquilo que podemos fazer é alongar, deixar os vulneráveis, os mais vulneráveis, serem os últimos a passar pela doença, mas todos temos que passar. E isso, de alguma forma, perdeu-se. Quando se diz que na prática vamos abrir a economia com base num R e não com base na capacidade do SNS, nós na prática, o R era aquela medida de cada pessoa quantas é que contamina. E se cada 100 pessoas contaminasse menos do que 100, a doença tenderia para desaparecer. Mas reparem, se nós temos capacidade do SNS, o número de camas ocupadas, a taxa de ocupação da unidade de cuidados intensivos, o número de camas seria a medida correta. E essa ideia desapareceu. E desapareceu, reparem, só nos deram um limite, que foi o limite do SNS, ou seja, da unidade de cuidados intensivos. Mas na prática nós temos 3 limites nessa curva. O primeiro é o do SNS, mas o segundo é o económico. Nós não podemos estar eternamente em lockdown, não podemos estar sistematicamente fechados. Destruímos a vida, nem temos dinheiro para sustentar o SNS. Nós precisamos de pagar impostos para o sustentar. Precisamos de remunerar os médicos. Se nós não produzirmos, como é que o vamos sustentar? É certo que é uma questão limite, mas há prioridade, ou seja, significa que mais cedo ou mais tarde, se ficarmos todos fechados e a sustentarmos uns aos outros, na prática não geramos o suficiente para aguentar este estado social. Mas é mais do que isso. Há limites à pobreza que nós estamos dispostos a aceitar. Por isso não podemos ficar lockdown em lockdown. Ou seja, nós achatamos, mas não podemos estar sistematicamente a achatar, porque vamos ter que abrir algures. Mas existe um terceiro que tem a ver com a questão temporal. Nós sabemos, apesar do vírus ser novo e por isso ele vai ter também uma expansão significativa no verão, nós sabemos que ele se vai provavelmente difundir mais no inverno. Por isso, se nós apertamos mais a curva agora, nós vamos ter uma curva maior no próximo inverno. Se nós abrirmos agora mais, vamos ter menos gente a passar no próximo inverno. E essa gestão
é feita por economia e por vidas e pela capacidade do SNS. Mas isso desapareceu da história. E se nós não percebemos que temos que apanhar um tiro pelo um amigo, a expressão se calhar é mesmo essa, ou seja, nós vamos deixar os vulneráveis, ou seja, os mais velhos, os doentes crónicos para o fim. Mas todos os outros, muitos deles serão falsos saudáveis, se calhar serei eu o falso saudável e poderá aí falecer, poderão ser os meus filhos, a minha mulher, os meus pais, os meus irmãos, as pessoas que eu amo e estimo. Digo isto com um ar de muita ligeireza, mas garanto que já fiz já tive os meus pesadelos. A verdade é que se quisermos cuidar dos vulneráveis, temos que correr um pouco mais de risco. Nós não podemos dizer que isto é uma guerra e que não vai morrer ninguém. Nós temos que apanhar um tiro pelos amigos e temos que cerrar os dentes, proteger os vulneráveis e sair. E essa ideia também não transparece cá para fora. Vivemos na doce ilusão que podemos, se todos ficarmos em casa, isto um dia vai desaparecer. Não vai. Ou seja, temos 3 factos que nos destruíram qualquer capacidade de atuação. Primeiro, foi a da média dos 3%. Perdemos foco, não ajudámos os mais velhos, prejudicámos e destruímos o futuro dos mais novos, adiámos um SNS programado. Não fizemos intervalos de sensibilidade e por isso achámos que o pior dos mundos ia cair sobre nós, e já deu para ver que na prática temos que ser proporcionais e agir conforme aquilo que temos e vemos. Terceiro erro, passámos a acreditar que poderíamos fazer isto sem nenhum morto, sem ninguém sofrer, sem nenhuma dificuldade. Também não é verdade. Então o que nos resta? Como é que nós vamos sair deste buraco? Temos que voltar a abrir a economia, mas como? Se nós olharmos para o diagrama da curva, nós sabemos que todos temos que passar pela curva. Mas também sabemos que se os mais saudáveis passarem primeiro, o vírus terá terá mais dificuldade a chegar aos mais vulneráveis. Ou seja, nós temos que ser a frente de ataque dos mais vulneráveis. Por isso a minha solução, modesta, não sou epidemiologista, mas era abrir a sociedade pelos mais saudáveis, por idades e não por setor de atividade. Ou seja, primeiro abriríamos as escolas, mandando o pessoal auxiliar e os professores mais velhos, com mais de 55, eventualmente, para umas merecidas férias mais cedo, mas todos os outros tinham que voltar à escola o mais depressa possível. Crianças com diabetes, porventura, teriam que ter ensino à distância, mas seriam poucos e aí a escola pública ou a escola privada poderia ter uma noção mais cuidada. Depois devíamos pôr os sub-20 a trabalhar, depois os sub-30, depois os sub-40, e reparem que isto seria sem planeamento. Seria deixando as pessoas procurarem, gerindo no meio deste caos. E que, na verdade, por muito que custe, quando nós estamos a lutar um pouco por nós próprios e pela sociedade em que estamos, nós encontramos uma solução. Se estivermos sempre à espera de um planeador, e se esse planeador falha, não temos forma de ser compensados. Se porventura a estratégia de desconfinamento não for a mais correta, o erro é brutal e não pode ser compensado de nenhuma forma. Se formos por idade e proteção dos mais vulneráveis, cada um de nós terá um bocadinho do futuro seu e da comunidade nas mãos. Terá que se respeitar, terá que respeitar os outros, levará um tiro de um amigo, um de nós será falso saudável, mas passaremos a ter um futuro novamente. Se quisermos só acreditar nos números cegos que nos dão, se quisermos acreditar nos números fantasiosos e mentirosos que nos dão e que nos dão uma sensação de coragem e de ilusão de que não corremos riscos, pelo menos no curto prazo, então cedemos ao populismo e a soluções fáceis e inconsequentes.
Muito obrigado por me ouvirem.